Bom, hoje nós estamos finalizando a série de mensagens chamada Elevo os Olhos. Essa série de mensagens foi criada para que nós, durante o mês de setembro, falássemos um pouco sobre esse processo que a palavra de Deus pode nos conduzir, um processo de cura para as nossas dores, para as dores da nossa alma, para momentos em que eu e você, todos nós enfrentamos em alguma época da nossa vida, em alguma estação da nossa caminhada, nós enfrentamos momentos de dor, de sofrimento, em que a nossa alma às vezes se sente abatida. O próprio salmista fala de si mesmo, da sua própria alma, assim: por que está tão abatida, ó minha alma? Nós muitas vezes sentimos isso, exatamente essa tradução. Nós sentimos que há algo errado dentro de nós e nós nos perguntamos por quê? Por que eu não consigo me alegrar? Por que eu não consigo ter esperança? E isso pode ter a ver com um adoecimento de fato. Você pode estar enfrentando um adoecimento do corpo que afeta as suas emoções e que, afetando suas emoções, também vai afetar seu relacionamento com Deus, sua espiritualidade. E nós pensamos então nessa série de mensagens, Eleva os Olhos, inspirada no Salmo 121. No Salmo 121, o salmista diz exatamente isso: elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? E a resposta vem de imediato: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Há momentos na nossa vida em que nós erguemos nossos olhos e o que nós enxergamos nos dá insegurança, nos dá medo, nos enche de preocupações, nos angustia. Mas eu quero, nesse fechamento da série de mensagens, eu quero convidar você a elevar os seus olhos para além dessas circunstâncias que amedrontam, que angustiam, que geram ansiedade no seu coração. Eu quero que você tenha o seu coração encorajado como o coração de Davi, quando ele escreve dizendo: eu sei que quando eu olho para o alto e há um certo receio no meu coração e eu me pergunto, de onde me virá o socorro? Eu sei que há um Deus maior do que as sombras que me cercam. Há um Deus maior do que os perigos que estão escondidos por trás dos montes. Há um Deus que é meu refúgio, minha segurança e meu socorro bem presente na hora da angústia. E eu quero encorajar você nessa noite com esta verdade da palavra de Deus, com esta realidade que pode sim mudar sua circunstância, seu coração, suas emoções. Normalmente nós lemos o texto juntos sobre o qual a mensagem será trazida. Mas hoje eu quero fazer com vocês diferente. Eu queria convidar, se você pode, a ficar de joelhos aí onde você está. Se você puder fazer isso, faça isso agora. Fique de joelhos, feche seus olhos aí onde você está. Se não puder, fique sentado mesmo como está, feche seus olhos. Eu vou te dar alguns segundos para você abrir seu coração ao Senhor. Talvez você esteja agora, nesse momento em que você olha para os lados e está se perguntando: de onde me virá a salvação? De onde me virá o socorro? Abre seu coração aí, pede para o Espírito Santo falar com você.
E eu vou ler o Salmo 130, que é o salmo sobre o qual nós vamos refletir, meditar nessa noite. Eu quero que você ouça a leitura desse salmo, que você ouça com seu coração e sua alma abertos, dispostos a acolher e fazer dessa oração talvez a sua oração hoje. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os Teus ouvidos à voz da minha súplica. Se Tu, Senhor, registrasses os pecados, quem, Senhor, quem se manteria de pé? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero pelo Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. O meu ser anseia pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó povo de Deus, pois com o Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todos os seus pecados. Senhor, nesta noite abrimos nosso coração, nossa mente, nossa alma, para que a Tua palavra seja plantada e que ela já comece a criar raízes para que ela não seja tirada de nós, Senhor. Que esta palavra, eu peço, Espírito Santo, seja ministrada no coração daqueles que hoje necessitam, como uma palavra de vida, de esperança, de resgate, Senhor, na vida dos Teus filhos e filhas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. O Salmo 130 está dentro de um grupo de salmos que se situa no livro chamado Salmos na Bíblia. Se situa entre o Salmo 120 e o Salmo 134. Do Salmo 120 ao Salmo 134, nós lemos obras que foram escritas como poesias e canções. Davi e outros salmistas escreveram essas poesias e essas canções a partir das suas próprias experiências com Deus. Eles colocaram em palavras aquilo que estavam vivendo, suas lutas, suas aflições e também suas esperanças e sua fé nessas palavras. Essas palavras se tornaram tão significativas que elas foram repassadas e repassadas por gerações. E os judeus, no costume do povo, eles praticam a peregrinação a Jerusalém. Hoje estão com dificuldade para fazer isso, mas durante a história do povo judeu, o costume era sempre peregrinar para Jerusalém, pelo menos 3 vezes ao ano, nas 3 festas principais do povo judeu. E esse povo então ia de onde estivessem, e nos tempos antigos iam de fato peregrinando, caminhando com animais, com carroças, com famílias. Eles se deslocavam de lugares distantes para irem se reunir na cidade santa e lá adorar ao Deus verdadeiro. E no caminho entre onde eles estavam e Jerusalém, eles cantavam e recitavam esses salmos, os salmos da subida. Porque Jerusalém é uma cidade erguida no alto. E os judeus sempre trataram como a peregrinação em Jerusalém sendo uma subida de onde eles estão até o lugar da adoração. Por isso, Salmo 130 é chamado de Salmo de subida. Porque o povo subia em direção a Jerusalém, buscando renovar sua fé e sua força no Senhor. E nós escolhemos os salmos para essa série. Nós começamos
com o Salmo 13, depois o Salmo 42, depois o Salmo 142 e agora terminando com o Salmo 130. Nós escolhemos salmos que trazem exatamente esse movimento da alma. Uma alma que está aflita, angustiada e começa se abrindo diante de Deus, dizendo isto. Mas à medida que ela vai se entregando nas mãos do Senhor, ao mesmo tempo que ela coloca para fora sua angústia presente, sua dor agora vivida no momento, ela vai sendo também conduzida pelo Espírito de Deus a uma esperança futura. E o salmista começa declarando a sua angústia, mas termina declarando o poder que Deus tem para responder à sua dor. E eu quero que você hoje creia nisso. Que você pode abrir sua alma angustiada na presença de Deus, porque o Espírito de Deus vai conduzir você da angústia à esperança, da aflição à segurança. E isso nem sempre significa que Ele vai mudar as circunstâncias. Muitas vezes o que Ele vai mudar é você, é o seu coração. Minha mãe faleceu na pandemia. Minha mãe contava uma história sobre um período que ela enfrentou depressão. E ela dizia que a depressão ansiosa que ela teve iniciou com um evento traumático. Ela estava no puerpério, eu havia nascido, e ela estava no apartamento em que nós morávamos na época, era à noite, estava tudo apagado, e ela me amamentando durante a noite, e na sacada do apartamento, na varanda, pula um homem dentro da sacada. E aquela cena diante dos olhos dela, sem ela saber quem era, se era alguém que ia fazer mal, ela levou um susto grande, até perceber que era um homem conhecido, era o filho do vizinho. O filho do vizinho era um rapaz com esquizofrenia. E ele estava pulando da sacada do seu apartamento para a sacada do nosso apartamento, tentando fugir da sua família. Aquele susto, enquanto ela estava me amamentando, foi um impacto tão forte que ela começou a sentir medo constante. E esse medo foi tomando a alma dela e o coração dela, e ela se viu então, por conta desse evento, num processo depressivo difícil de sair. E ela disse que lutou contra isso um bom tempo. Mas ela me contava assim: meu filho, o dia que eu senti que aquela dor na minha alma saiu, foi um dia quando eu abri a palavra de Deus e eu li 1 Pedro capítulo 5, verso 7. E esse verso diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Ela disse que leu esse verso, e esse verso foi como um bisturi que entrou na alma dela, cortou a parte adoecida e tirou. E ela se sentiu a partir dali curada pela palavra de Deus. A minha oração nessa noite é que você tenha uma experiência semelhante assim. Que você sinta a palavra de Deus, que é a espada, entrar onde nenhum instrumento é capaz de entrar. Onde se dividem juntas e medulas, alma e espírito. E ela vá lá onde precisa ir e te erga de onde você está. Amém? O título desse salmo é Das Profundezas. Ele leva esse título porque é assim que ele se inicia.
A oração do salmista, dizem a maioria dos estudiosos que esse salmo foi escrito por Davi, apesar de não estar identificado como alguns salmos já vêm. Mas o salmista aqui, ele começa a oração com essa expressão: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos à voz da minha súplica. É essa expressão das profundezas. É essa expressão que abre a oração. Ela traduz o lugar em que o salmista estava. Ele estava nas profundezas, na escuridão da alma. Num português bem claro, ele estava no fundo do poço. Muitos de nós nos sentimos assim em algum momento, sim ou não? Sim ou não? Se eu sou parecido com você, se você é parecido comigo, eu posso dizer com toda certeza que não precisa viver muito tempo para já ter experimentado o que é essa sensação de estar nas profundezas, de passar pela noite escura da alma, de estar num lugar onde você só pode tatear, sem saber o que te rodeia, sem saber o que te espera. Na semana passada, nós ouvimos o Erlan pregar aqui sobre o Salmo 142. Quantos estavam aqui? Salmo 142, um salmo escrito por Davi. E Davi se encontrava, ele narra, ele traz nesse salmo a experiência de estar dentro de uma caverna. Nesse Salmo 130, nós não sabemos onde o salmista estava. Se era Davi, não sabemos onde ele estava. Mas nós sabemos onde estava a sua alma. A sua alma estava num lugar obscuro, aterrorizante, tanto quanto a escuridão de uma caverna. Das profundezas, ele diz: Senhor, do fundo do poço, do buraco em que eu me encontro, do vazio da minha alma, da minha falta de esperança. Eu não sei como você iniciaria a sua oração, mas talvez você iniciaria assim: Senhor, da minha total falta de fé, Senhor, dessa solidão que me consome, Senhor, dessas mágoas que me esmagam, Senhor, dessa decepção e desespero que tiraram de mim toda a alegria. É de onde eu estou me dirigindo ao Senhor, das profundezas da minha alma, do lugar mais escuro em que eu já me encontrei. A minha pergunta é: de onde? De onde? De onde você está hoje clamando ao Senhor? De que lugar? Na sua vida, na sua história, na sua caminhada. Talvez você tenha chegado aqui hoje até sem nem um clamor. Você simplesmente desistiu. Você não tem grito, você não tem súplica, você não tem força, você não tem fé, você não tem esperança, nem mesmo mais para erguer a mão para o alto e dizer: das profundezas, Senhor, eu clamo. Mas eu preciso dizer para você que Davi também escreveu no Salmo 139. Ele diz assim: eu posso subir ao mais alto monte, ou descer até a sepultura. O teu Espírito
lá está. Talvez você não creia, mas Ele está. Ele está com você e não existe profundidade que te afaste dEle. Que te afaste da sua mão resgatadora, do seu amor leal. Olha o que o profeta disse, profeta Jonas, um homem que experimentou mais do que o fundo de um poço, como José experimentou quando fora jogado por seus irmãos. Mais do que o fundo de um lagar, que é basicamente um poço também, onde Gideão estava tentando se esconder dos midianitas. Jonas estava dentro da barriga de um peixe, no profundo do oceano. E olha o que diz a palavra do Senhor em Jonas, capítulo 2, versos de 1 a 6. Escute, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: no meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do Sheol. Sabe o que é Sheol? Inferno. É a palavra hebraica para inferno. Era onde Jonas se sentia estar, inferno. Ele diz: do inferno gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Lançaste-me nas profundezas, no coração dos mares, e correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagalhões passaram sobre mim, e eu disse: fui expulso da tua presença. Mas Jonas levanta a voz no meio dessa oração e diz: contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas me cercaram, até a garganta o abismo me envolveu, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas olha o que diz no último verso: mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova. Ó Senhor, meu Deus. Jonas está dizendo: eu estava como morto, mas o Senhor me trouxe a vida. E Jesus usa a história de Jonas exatamente para ensinar para aqueles que o cercavam que ele também visitaria o Sheol, ele também visitaria a sepultura, mas depois também sairia como Jonas saiu. E Jesus nos ensina que nele nós também podemos ter esta mesma esperança. Marta havia enxergado seu irmão morto. Marta havia visto seu irmão sendo sepultado. Marta estava chorando diante de Jesus. E Jesus olhou dentro dos olhos de Marta e disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Deixa eu dizer uma coisa para você hoje nessa noite. Não há buraco tão fundo, não há profundeza tão distante que a sua alma se encontre hoje, que Deus não possa ir lá, resgatar você de onde você está, com as suas mãos, e te reerguer e trazer você de volta para a vida. Ele fez isso com Jonas, ele fez isso com Lázaro, ele fez isso com José, ele fez isso com Gideão, ele fez isso com Jó. Ele pode fazer isso com você. Ele pode fazer isso com você. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Não há lugar tão profundo, tão distante, tão escuro, tão solitário, que de lá você não possa clamar ao Senhor que te criou, ao Senhor que ama você e que derramou o seu próprio sangue na cruz pela sua vida. Então, respira fundo. E mesmo que você tenha chegado aqui como alguém que desistiu,
Volte atrás nessa decisão e clame, suplique, porque os ouvidos dele estão inclinados sobre você. O salmista faz uma pergunta. Vamos voltar para o texto. Se você estiver com a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Se tu, Senhor, ele diz, se tu, Senhor, registrasses os pecados, quem, Senhor, se manteria de pé? Quem se manteria de pé? Essa é uma pergunta que o salmista faz diante da sua própria realidade. Uma pergunta importante que vem de uma reflexão muito importante. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, ele diz assim: assim, aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Na carta aos Romanos ele diz assim: todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Essa pergunta, quem, Senhor, se manteria de pé? Ela é consequência de uma importante reflexão que todos nós precisamos fazer diante das nossas dores, das nossas prisões espirituais e emocionais, das nossas batalhas e guerras. Somos pecadores. Eu, você, todos nós somos pecadores e por isso sofremos. Sofremos com o nosso próprio pecado e sofremos também com o pecado daqueles que nos cercam, porque os nossos pecados e os dos outros nos atingem. Nós ferimos uns aos outros com os nossos pecados. Temos contra nós mesmos. Nossa própria natureza. O pecado é nosso maior inimigo, nosso mais poderoso inimigo. Tão poderoso que a Bíblia nos ensina a resistir ao diabo e fugir da tentação. Tão poderoso é o pecado para nos machucar, nos ferir, nos afastar dos propósitos que Deus tem para nós. Todo sofrimento, toda dor, toda escuridão da alma tem sua origem no pecado. Não só no nosso próprio, mas muitas vezes nossas dores e nossas angústias são consequência do pecado que infringiram também contra nós. Porque o pecado espalha dor. O pecado planta o medo. O pecado nos afasta uns dos outros, nos faz sentirmos solidão, abandono, desesperança. O pecado é aquele mísero, instantâneo, passageiro prazer, cujas consequências são duradouras. Em alguns casos, infelizmente, para aqueles que não buscam a redenção e o perdão, são consequências permanentes. O salmista aqui está a nos ensinar algo muito, muito precioso. Quando estivermos nas profundezas, no fundo do poço, não deixem que o seu coração caminhe
pelas veredas que ele se inclina. Porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, apressado, ansioso. E às vezes, na dor, na escuridão e na solidão, nós deixamos que o nosso coração vá pelos caminhos da acusação, pelos caminhos do ódio, pelos caminhos da mágoa que consome todo o amor que ainda existe dentro de nós. Entenda que é este pecado, estes pecados que te fazem sofrer. E então reflita sobre quem você é diante de Deus. E quem é Deus? Quem é esse Deus a quem você está clamando? O profeta Isaías, no seu chamado, capítulo 6 do livro desse profeta, ele diz assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Havia em Isaías uma consciência profunda do seu pecado, de como ele estava distante dos planos do Senhor para a sua própria vida, e de como ele estava cercado de pessoas que viviam como ele, distantes, desobedientes do plano de Deus para as suas vidas. E então ele confessa. Sabe, muitos de nós temos receio de confessar. A sociedade terapeutizada, psicologizada, eu sou psicólogo. Essa sociedade terapeutizada e psicologizada aprendeu que se você admite erro, você então nutre suas emoções com culpa, e a culpa vai te consumir e te adoecer. Mas sabe por que muitas vezes a terapia diz isso? Porque a terapia não conhece o Redentor. Porque a palavra de Deus diz: se vocês confessarem os seus pecados, há um Deus que é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados e então te purificar de toda a injustiça. A culpa não é o lugar onde paramos, a culpa é a cruz pela qual atravessamos, para então encontrarmos a nova vida daquele que ressuscitou dos mortos e deu sua vida para nós. O profeta aqui diz: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Imagine uma brasa viva encostando nos seus lábios. Dói, não dói? Dói. Assumir erros dói. Passar pelo processo de enfrentar nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, é difícil. Mas enquanto nós ficarmos cegos para a nossa própria realidade, nós não estaremos na vereda da justiça, na vereda do justo, que nasce como a luz da aurora até se tornar dia perfeito. Nós não estaremos nessa jornada se nós não olharmos para dentro de nós mesmos e nos enxergarmos como realmente somos, pecadores, carentes da graça de um Deus que se entregou para que nós não fôssemos mais condenados por quem nós somos, mas fôssemos então resgatados por quem Ele é. Com Deus está o perdão. Então ponha nele sua esperança. Ponha nele sua esperança. E é isso que o salmista faz. Volta lá para o texto.
para o Salmo 130. É isso que o salmista faz. Quando ele diz assim, mas contigo está o perdão. Ele diz então no verso 5, espero pelo Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra eu ponho a minha esperança. O salmista diz, espero pelo Senhor. Quantos aqui esperam pelo Senhor? Ele está dizendo, eu estou nas profundezas, eu estou no fundo do poço, mas aqui onde eu estou, aqui onde eu me sinto só, aqui onde eu penso que não há mais saída, aqui onde as minhas emoções são tomadas por angústia, desespero, ansiedade, aqui onde eu estou hoje, no meio dessa guerra que acontece dentro de mim, eu quero colocar a minha esperança no Senhor e na sua palavra. Presta atenção aqui que eu vou dizer algo agora que é meio estranho. Acredite você ou não, esta verdade independe se você acredita ou não. Acredite você ou não, existe algo bom. Na verdade, existe algo muito bom em estar no fundo do poço. É bom estar no fundo do poço. O fundo do poço é o oposto do pedestal do sucesso. No pedestal do sucesso, nós queremos muitas coisas, não é? No lugar do sucesso e do êxito, nós planejamos muitas coisas, muitas estratégias, nós compramos muitas alegrias. Do lugar alto da fama, do dinheiro, do bem-estar, da sensação de que nada pode dar errado. Nós buscamos o quê? O melhor para nós. A melhor casa, o melhor carro, o melhor trabalho, a melhor roupa, o melhor relógio, o melhor sapato. E do lugar alto do sucesso, nós não aceitamos nada que seja diferente disso. Porque afinal, nós estamos buscando o sucesso e quem alcança o sucesso quer mais sucesso. Nós queremos o que é mais luxuoso, o que é mais caro, o que é mais visível, o que é mais admirável. E aí, se sobrar algum tempo, a gente lembra que a gente também quer Deus. Mas quando nós estamos nas profundezas, quando nós estamos no fundo do poço, quando a gente não enxerga nada diante de nós, quando a gente sente que não tem ninguém ao nosso lado, aí a nossa oração é uma só: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua presença. Por isso o fundo do poço é bom, porque no fundo do poço nós aprendemos o que realmente importa. Porque quando nós estamos lá no fundo do poço, não adianta ter o carro mais moderno, não adianta ter a casa mais luxuosa, não adianta ter feito viagens e mais viagens ao redor do mundo, não adianta ter milhares ou milhões de seguidores, não adianta. Porque no fundo do poço o que a gente precisa, dinheiro não vai resolver, seguidores não vão solucionar. Mais espaço e mais luxo não vão trazer respostas. Quando nós estamos no fundo do poço, nós aprendemos que só uma coisa importa:
a presença de um Deus que resgata. Por isso o salmista termina o salmo. Volte lá para o salmo. Nós vamos caminhar para o fim. Por isso o salmista diz assim: ponha sua esperança no Senhor, ó Israel, pois com o Senhor há amor leal e plena redenção. Ele mesmo redimirá vocês de todos os seus pecados. Você não tem solução. Você não pode. Mas Deus pode. A expressão que o salmista usa aqui, provavelmente Davi, ele diz assim: seu amor leal. A expressão que Davi usa aqui é a mesma que usou no Salmo, na casa do Senhor. Ali, a mesma expressão que foi traduzida como misericórdia, é a expressão aqui que foi traduzida como amor leal. O que o salmista está dizendo é que há um Deus que ama você de maneira tão incondicional e imutável, que o amor que Ele tem por você persegue você. O salmista diz: teu amor leal me seguirá. Me seguirá. Por onde eu for, eu sei que o seu amor estará lá. Para os que creem que há um Redentor, o fundo do poço não é o fim. Amém? Para os que creem no Redentor, o fundo do poço não é o fim, não é a última palavra. É difícil, é duro, é amedrontador, é um monte de coisas, mas não é o fim. Não é o fim. Eu quero convidar você a fechar seus olhos agora. E eu não sei qual é o seu poço, se você está. Qual é a sua profundeza? De que profundidade você está precisando da mão do Senhor? Mas eu quero que você ouça esta palavra que eu vou ler. Porque provavelmente você não está no fundo do poço que este homem esteve. Um homem chamado Jó. E eu quero que você ouça o que ele declara no livro mais antigo da Bíblia, alguns milhares de anos antes de Cristo. Os meus parentes me abandonaram, e os meus amigos se esqueceram de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas me consideram estrangeiro, veem-me como um estranho. Chamo o meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente. O meu hálito é repugnante à minha esposa, causo nojo nos meus próprios irmãos. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando eu apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e ossos. Escapei só com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, porque a mão de Deus me feriu.
Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca irão saciar-se da minha carne? Olha o clamor de Jó. Quem dera as minhas palavras fossem registradas. Elas foram. Estamos lendo-as. Quem dera fossem escritas em um livro, fossem talhadas com estilete de ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Foram. Estão hoje aqui sendo lidas para que eu e você tenhamos esperança. Porque o final dessa declaração de Jó é a seguinte: quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Eu não sei quão fundo é o poço, o seu, mas eu sei que este homem viveu muita dor. E no profundo da sua dor, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e ele se manifestará. O nome dele é Jesus Cristo. E ele vive, nem a morte o deteve. E é esse Redentor, é esse resgatador, que está a apenas um clamor, uma súplica, distante de você. Então eu quero que você agora feche seus olhos e responda ao Deus que fala com você nessa noite. Responda a Ele. Se você está entendendo que essa palavra é para você hoje, que Deus te trouxe aqui para ouvir que o seu Redentor vive. Talvez você esteja aqui e você ainda não reconheceu Jesus Cristo como seu Redentor. Hoje é o dia que você pode fazer isso, dizer: eu reconheço, eu quero, eu desejo ter esta esperança morando em mim. Eu quero declarar como Jó: meu Redentor vive. Eu quero declarar como Jonas: Ele restaurará. Se você quer e entende que essa palavra foi para você, eu vou convidar você a ficar de pé, porque nós queremos ministrar sobre a sua vida. Nós queremos erguer, impor nossas mãos para liberar o agir do Espírito Santo na sua caminhada, na sua história, no seu momento, na estação em que você se encontra. Então, se é com você essa palavra, fique de pé onde você está. Se é com você que Deus está falando, fique de pé onde você está. Não rejeite a palavra desse Deus que te persegue com amor, com graça, com misericórdia. Não perca a oportunidade de dizer: Senhor, meu Redentor, toma-me pelas tuas mãos, me ergue, me levanta, me enche da tua vida, da tua esperança. Igreja, vocês que estão sentados, contemplem quantas pessoas estão de pé. E agora vocês vão se movimentar em direção a elas. Vocês vão orar e ministrar na vida delas e liberar palavras de bênção. Saiam do seu lugar, vão até essas pessoas, abracem essas pessoas, orem por elas. Não deixe ninguém sem ser cercado por essa oração, por esse cuidado.
se desloca do seu lugar, vai até uma pessoa, abraça, abençoa, segura firme com a tua mão no ombro, no braço. Começa a orar por ela, deixa o Espírito Santo usar suas palavras sobre a vida dela, deixa o Espírito Santo liberar sobre a vida dela esperança, vida. Procure, tem gente ainda aqui, ó, sem alguém. Procure onde tem, vá até essa pessoa. Espírito Santo de Deus, conhece, o Senhor esquadrinha exatamente o coração dos teus filhos e filhas e pelo que eles estão passando. E o que nós te suplicamos nessa noite, Senhor, o que nós te pedimos, doce Espírito, é que o Senhor plante no coração toda a esperança, toda boa dádiva seja agora derramada por Ti, Pai das luzes, sobre a vida daqueles que clamam e suplicam a Ti, Senhor, das profundezas da alma. Eles clamam a Ti, Senhor. Eles se voltam a Ti, um Deus que os ama. Que eles ouçam Tua voz dizendo: filho, filha, não há profundidade em que eu não esteja lá. Não há altura em que eu não... Sobre a vida dos teus filhos e filhas. A mesma brisa que o Senhor soprou sobre o profeta Elias, quando ele havia desistido, quando ele havia declarado com seus próprios lábios: eu desejo morrer. Mas o Senhor soprou uma brisa suave e o homem foi reerguido e a esperança foi renascida. E o profeta se ergueu novamente. Senhor, faz isso de novo na vida dos teus filhos e das tuas filhas, Pai. Faz isso de novo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que você caminhe com a esperança de um Deus que te resgata onde você estiver. Que você tenha uma semana cheia da presença dEle, da presença de Jesus. Nós vamos encerrar esse culto com música e nos despedindo, nos confraternizando. Não deixe de passar lá fora no espaço que foi projetado para que nós conheçamos mais sobre inclusão. Deus abençoe você.